Continua. Esse vídeo apareceu pra mim e quem me acompanha na Twitch, convive um pouco comigo, não imagina que eu ia... Eu não gosto da forma em muita coisa, sabe? É meio tripofóbico, sabe? Se bem que esses dias, já que eu tô falando nesse assunto, eu passei pela tripofobia no YouTube. Eu fui no YouTube e apareceu no YouTube pra mim um vídeo sobre tripofobia, tirando o carrapato das costas de um menino, né? Que tinha centenas, né? E eu não gostei, óbvio. E eu tenho uma tendência natural de ter distância de tudo que eu não gosto. Então não passo nem perto, nem dou forma. Quase que uma tripofobia, de certo aspecto. Aí eu falei, não. Do nada eu falei, não, não tenho isso. Vou olhar. A maioria dessas coisas eu evito, na verdade. E passei muito tempo evitando, né? Mas decidi nesse momento ver. E aí achei algo estranho. Fui ler E óbvio, como todo vídeo estranho eu vejo, eu vou ver os comentários pra tentar meditar sobre alguma coisa, né? Ver o que pensaram sobre aquilo. E aí nos comentários tinha algumas pessoas achando estranho e tal, né? E depois eu descobri nos comentários que não era nem carrapato, era mamona. Era semente de mamona, era um tratamento pra queimadura. Não era nem carrapato, mas no título tava escrito que era carrapato. Tripofobia no título. Milhões, milhões de views, sabe? As pessoas vão atrás, mano. E cria a tripofobia, tá ligado? Com semente de mamona, pensando que é carrapato, eu sou tripofóbico. E às vezes vai no médico, toma até remédio. Porque, tá vendo como a realidade é sensível, e dá pra causar estrago de forma com as coisas tão simples, tão improváveis. Fobias, né? Vamos falar de fobias, traumas, né? Esse vídeo é sobre traumas, então eu não gosto, eu não tenho prazer em ficar falando, mostrando tripofobia, nem vou mostrar nesse vídeo. Mas esse vídeo que eu pretendo mostrar, ele é pesado, eu considero pesadíssimo. E é bizarro, porque você dá play no vídeo e as pessoas estão sorrindo. É o nascimento de uma criança, é um dos momentos mais alegres que tem numa família. Mas esse momento é tudo na vida do ser humano. Esse momento envolve a sexualidade de uma forma bizarra, está completamente conectada ao evento. E para além disso, que é a coisa mais pesada desse vídeo, a criança, apesar de estar bem enrolada no cordão umbilical, enroscada, você só percebe depois que o cara fura a bolha. Esse é o momento traumatizante, o momento mais pesado do vídeo, na verdade, quando o cara fura a bolha. Mas aí depois desse momento horrível, que pro bebê tá... E todo mundo sorrindo em volta, hein? É bom lembrar desse detalhe. O bebê tomou um susto. É parecido, talvez, para um adulto como morrer, sabe? É um susto absurdo, assim, do nada. Ele, caramba, o que aconteceu? O cara chega, ele tá descansando ali, confortável, né? Naquela bolha ali, naquela água, dormindo, crescendo, recebendo nutriente, bem nutrido, tá o bebê, né? Eu não sou médico, não sou obstetra aí, os caras, dá pra ver que parece uma criança muito saudável, então tá bem ali, descansando, dormindo, mas quando fura a bolha, você vê que muda a feição completamente, começa o desespero, começa a chorar, até porque dentro da boca um monte d'água, como que ele vai chorar, né? Mas enfim, esse momento que fura a bolha, agora eu tô com o vídeo pausado aqui, mas eu assisti várias vezes, em loop, aí depois que fura a bolha, você vê que ele tá enrolado no cordão, mas assim, então assim, ele tava bem ali na bolha, né? Mas ele poderia, se ele fosse crescendo, ele ia matar a mãe dele, né? Ou ele ia se enforcar com o cordão umbilical, né? Não ia levar muito longe, aquela zona de conforto, na bolha, né? E cara, a gente fala muito na escola de Lúcifer, né? Quem tá na jornada aí da verdade, né? Do Messias, de Deus, de Jesus Cristo, a gente percebe que é um renascimento, a gente fala muito disso, é como renascer, você olha pra trás e vai ver quem você era e caramba, é como se tivesse morrido, né, aquela pessoa renasceu outra. A gente recebendo as pessoas pra cá, a gente vê isso, as pessoas renascendo. Você se vê principalmente em um ritual de renascimento. Então essa imagem é pesada. E quando se pensa em furar bolha, né, arquetipicamente, né, falando em convergência metafórica, né, eu fiz um post sobre isso, muito louco. Mas se você vai furar a bolha do teatro, né? Chegar até mais pessoas, né? Fazer diferença no sentido de alcançar mais pessoas e, sei lá, movimentar algo expressivo no teatro, sabe? Movimentar uma energia expressiva teatralmente aí, no mundão, né?
é furar uma bolha, e é um ritual bizarro, cara, e é pesado. Eu fico olhando pra esse vídeo, é uma meditação, porque nós também passamos por isso. A nossa vida tem que chegar a algum lugar, né? Eu falo nós, assim, mas tipo, o objetivo de todo ser humano, na minha visão, é encontrar o Messias, cara. Na minha cabeça, passa por isso, sabe? A jornada de um ser humano. E na cabeça de todo cristão, óbvio, passa, né? Mas tem outros lá que são ateus, são céticos, ou são budistas, ou sei lá o quê, tem de tudo aí. E eles estão como se fosse dormindo numa bolha, sabe? Estão muito bem. E deve ser estranho, eu imagino que deve ser estranho, horrível, alguém chegar e enfiar o dedo na sua bolha e furar a sua bolha. Tudo bem, é pra te salvar. O médico tá tranquilão, ele deve estar acostumado a fazer isso. De vez em quando deve acontecer assim, né? De sair com a bolsa. Não sei se sempre sai, nunca vi um parto. Mas aí, pra ele, beleza, eu furo vários. Aqui, ó, eu furo. E ele deve adorar. Talvez seja a paixão da vida do cara. O que move a vida dele, ele ama isso. Talvez acredite em Deus. Talvez seja, imagina, talvez seja uma pessoa extraordinária. Ou não, é um cara frio que fala, tô ganhando aqui, vou furei várias. As pessoas adoram, olha, eles vão filmar. E eu furo. Engraçado, né? Imagine isso, convergendo metaforicamente. Realmente, é uma coisa muito impressionante. Vou até assistir mais uma vez. Tá pausado aqui, com o médico com o dedo em cima, né? Mas eu vou pôr o vídeo aí pra vocês verem. Cara, a expressão, né? Eu não tenho como não prestar atenção na expressão. É difícil ver a expressão porque é um bebê e ele tá dentro de uma bolsa, que é praticamente uma pele por cima do rosto dele, e tem sangue, tem uns negócios, umas secreções, e tem bastante líquido, então não dá pra ver tão bem. Mas do que dá pra ver é uma expressão calma, tá? Os olhos fechados, assim, a boca calma. No exato momento, é que ele é um bebê, ele é tão pequeno, né? Ele é tão primordial, primitivo ali, né? Na base da vida, dentro do gênero dele, né? Ele acabou de surgir no mundo, os primeiros momentos, é o momento em que ele é menos consolidado, né? É o momento em que a sua criação é menos consolidada. Vamos dizer assim, é o beta, se fosse um videogame, né? Acabou de lançar, é acesso antecipado, né? Tipo assim, não, o acesso antecipado seria o ultrassom, né? Enfim, os primeiros momentos de vida do bebê, ele não tem as feições, as expressões fisionomônicas, né? Tão bem formadas, até porque ele não teve contato com o teatro também, né? Então, mas ele tem o binário, aquilo que o Bob ensina pra gente na escola de Lúcifer, o aliviador. É a primeira coisa que a fagulha de luz tem no escuro, uma fagulha de consciência. A primeira coisa que a fagulha de luz tem no escuro é o aliviador. O bebê tá tranquilo. Quando estoura a bolsa, o rosto dele fecha. Vou continuar vendo aqui, eu já vi umas vezes. Nossa, o olho dele vira um monte de retas. O olho dele vira quase uma estrela. Um monte de aresta. E a boca abre completamente. E deve estar chorando. Que tá sem som e eu não vou pôr som, que eu não quero ouvir isso. Mas deve ter um choro desgraçado, uma coisa horrível, um desespero. Muitíssimo parecido com a morte, por acaso, né? Que, né, se você imaginar a morte, você sabe muito bem que ela pode muito bem ser assim, não é tão difícil até, né? A mínima, vamos dizer assim, possibilidade, né, proximidade com a iminência da morte, mexe muito com o emocional do ser humano. Muda muito o seu rosto, né? Quem é que fica indiferente diante da morte? Quem de nós? Quem poderia apontar? Isso é bizarro, né? No nascimento você já não controla. Nossa, você nasce um bebê chorando, toma tapa na bunda, no desespero, sangrando. Se ninguém te pegar no colo e cuidar, você é o quê? Será que você vai viver como os outros animais? Se não for abstrato, às vezes um cachorro pode cuidar do bebê, o bebê se cria, né? Porque o ser humano é forte também, tem essa impressão de que o ser humano é frágil. Eu odeio esses filmes que série, que o cara desmaia o outro, um brutamonte, um segurança, assim, chega invadindo, né? Eu assisti um filme esse dia, meu Deus do céu, que arrependimento. E o Conrado falou pra mim que era ruim, meu Deus do céu, que arrependimento, que pedi desculpa pro Conrado. Eu me importo o nome do filme, ele avisou que era ruim, mesmo assim, o começo era bom, ter o Tyrion, né, do Game of Thrones. Mas aí do nada a menina, sozinha com a amiga dela, vai e desliga com taser o segurança do mafioso da Rússia. Mas, mano, o corpo humano não é frágil assim pra ser desligado com a bateria que dá pra segurar na mão levinho. Não é, tudo bem, um ou outro pode desmaiar até, talvez até vários, mas não vai desmaiar um segurança não, é uma máfia russa com taser, caralho. É ridículo, né, mano? E outras pessoas acham, acho que eles acreditam nisso porque muitos são frágeis, né? Por terem se fragilizados muito tempo morando em ambiente urbano, apartamento, sedentário, né? O americano, principalmente o norte-americano, o europeu, ele tá muito assim, sabe? E aí surgiu essa moda de que o ser humano é frágil. E eles são frágeis, eles são de cristais. Se der um choque de taser, os caras caem no chão. Tá entendendo? Agora, o cara que é torturador, que tortura, né? Ditadores de guerra e os oficiais, eles sabem como que o ser humano aguenta mais. Ele já chega aterrorizando. Cara, o médico, por exemplo, o médico sabe que o ser humano não é tão frágil. Então o bebê pode se criar com um animal, com um cachorro, com um lobo.
Mas sozinho, quem que se cria sozinho, né? Acho que nem um filhote sobrevive sozinho. Pelo menos não um mamífero, né? Os répteis, sim. E daí estamos falando da antiga serpente, né? O Lúcifer, a antiga serpente. Você vê que o Lúcifer tem uma conexão muito grande com os répteis. Mas é impressionante como tudo tem forma, né? Tudo tem a sua cara, a sua característica. Tudo tem o seu significado, seu símbolo. Tudo tem a sua conexão com a verdade. Quando o Bob diz que a verdade é óbvia, eu ouvia e me dava calafrios, porque é terrível. Porque parece que ao mesmo tempo é maravilhoso, mas ao mesmo tempo também é mais difícil de mostrar para as pessoas. É estranho, é um paradoxo, né? E a realidade em si é esse paradoxo. O Bob tem feito posts sobre isso, né? Inclusive tá aberto aqui, eu tava lendo ontem. E a live dele hoje eu não terminei ainda, mas eu tava ouvindo. E ele tá falando muito de não quebrar a realidade, né? O tanto que Deus quer o autorama da luz, né? E a ânsia que os judeus já tinham, que muitos de nós têm, de alcançar Deus, de estar perto de Deus, incomoda Deus, tipo, é ruim para Deus, sabe? É uma pentelhação para Deus, é uma coisa ruim, uma coisa que ele não deseja, digamos assim. Quando Deus ama tudo, ele tá junto, né? No que precisar, mas ele sofre, é o momento que ele sofre. Então eu penso com isso que o Bob não fica triste quando eu faço um vídeo, por exemplo, reagindo a vídeos que supostamente deveriam ser engraçados e na verdade são horríveis. Mas teve gente que riu, teve um menino que até riu no vídeo que eu fiz do Casimiro lá também. Inclusive ontem eu postei 4 vídeos, tá? E só um saiu no site. E esse aqui vai sair no site. Então se você tá só no site, tem coisa que você tá perdendo no YouTube. Eu percebo que os alunos mais leais mesmo, eles ficam mais no site. Não são tantos, mas são os mais leais. A maioria no YouTube é mó galera, fica lá no YouTube e nem vem no site. Mas tá bom. E tem os da Twitch. Os da Twitch são um misto, né? Um lugar que mistura tudo, é bizarro. Mas na Twitch eu já aviso também que eu às vezes entro pra jogar e tô jogando de boa, então. Mas é legal, do nada eu paro Isso é legal da Twitch. Eu tô de boa, tô jogando, mas eu posso parar de jogar e gravar um vídeo. Sem parar a live. Isso é mais legal. Acho que é por isso que a Twitch fez tanto sucesso. E é tão legal. Mas como eu tava dizendo, por tudo que o Bob tá ensinando recentemente, talvez ele não queira que a gente fure bolhas. Assim, sai furando todas as bolhas, sabe? A não ser que seja feito com amor, né? Como, vamos dizer, um médico apaixonado, né? Você sente que seu dom, a sua missão é furar bolhas, então vai furando, vai furando com jeitinho, tenta fazer com amor, pensando, né, em Deus e tal. Porque tem que, né? Não vai também. A gente tá no futuro, né? Vamos dizer assim, né? A gente tá vivendo. A gente já não é mais o 2000 anos atrás, né? E o mundo mudou e o Messias mudou. Deus mudou. Ele é cada vez maior, né? Tem mais facetas e abrange cada vez mais coisas, né? É como se ele confiasse cada vez mais no o corpo dele. E também, de uma certa forma, é como se ele se sentisse cada vez mais em família. Porque o corpo dele está se aproximando dele. Mas é um momento que ele quer manter que é necessário ter uma manutenção, né? No fim, a gente não pode esquecer, gente. Eu penso que o mais importante para nós os feianos, a gente não pode esquecer de manter a lealdade, sabe? Manter a austeridade, né? E manter a fé. A humildade é o que vai te ajudar a se esforçar mais para não errar, sabe? Se esforçar para acertar mais, sintonizar mais. Confiar, né? Porque a bolha vai ser furada, cedo ou tarde. A nossa também. De vez em quando alguém fura a bolha. E vai haver um renascimento. Como o Bob também já falou várias vezes, né? Você pode acordar de um pesadelo, e foi só um pesadelo. Deus te salvou. Toda vez que alguém tem um pesadelo, deveria agradecer muito a Deus, né? Supomos assim, né? Imagine que o seu pior pesadelo foi só um pesadelo. E você acordou em um lugar onde você está livre de tudo aquilo. Isso é um milagre. Isso é salvação. Se você acha que não é, prove para mim que não poderia muito bem ser. Considerando a mecânica quântica, a consciência, a virtualidade, a própria física da realidade, os sentidos, né? A espiritualidade, o que quiser. A conclusão dos cálculos irracionais, né, leva a isso. Então, de fato, a gente pode nascer no desespero, num pesadelo, ou acordar de um pesadelo, e viver um sonho bom, né? Ou ficar vivendo um pesadelo. De qualquer forma, vai haver vamos dizer assim, a serenidade, né? Aquilo que eu sempre gosto de falar, quem vê Deus em tudo e vê tudo em Deus, está sempre com Deus, e Deus está sempre com ele. Se você parar quando eu paro, né, para pensar, o formato de um bebê, ele lembra em alguma das fases, talvez a fase da formação ali, do feto, uma formação mais avançada, ele tem uma forma meio que de um rim, né, de um feijão, assim.
de uma semente, né? E é como se Deus, ao ver a natureza, né, crescendo e, sei lá, participando da criação, ele também põe uma semente de si, né? E aí tá na Bíblia que a sua imagem e semelhança, né? Você tem o mito grego lá, do Uranus com Gaia, e daí vem Zeus e tudo mais. O deus. É complicado falar no deus. É o deus judaico, né? Que é o deus do teatro aí, né? Que é o nosso deus, que é o Yahvé, né? Traz através do Jardim do Éden, né? Inclusive o Bob escreveu aqui. Esse post é muito interessante, vários que ele tem postado é muito interessante, né? Que daria um livro à parte, né? Quando deuses e sábios olham o mundo, eles enxergam o mesmo átomo com suas 7 camadas. Tudo é uma ilusão das 7 cores da luz. E Deus não quer lembrar-se disso, mas esquecer-se. Fora das leis de Israel, a consciência estuda os mistérios e se eleva próximo a Deus. Assim os véus da ilusão vão se desfazendo. Logo, aquele esforço para a luz fugir de si mesma no nada começa a ser atrapalhado pelo conhecimento, que percebendo os truques cognitivos, logo repara que o espaço e tempo são só ilusão de movimento, e que células, moléculas e minerais são tudo os mesmos átomos girando. Deus não tem como foco desfazer o tecido, e sim o contrário. Por isso, o conhecimento era proibido no jardim. Vejam que após o dilúvio, a humanidade continuou se esforçando para elevar-se, e Deus não se agrada disso. Ora, toda a terra tinha uma só linguagem e um modo de falar. Ele está falando da Torre de Babel, né? Viajando os homens para o Oriente, acharam uma planície de terra de Sinear, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos serviram de pedras e o betume de cal. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até o céu, não é a Babilônia, e façamos-nos um nome, para não sejamos espalhados sobre a face da terra, de toda a terra. Vejam que falam muito na intenção de alcançar o céu, como a tentativa de enfrentar Deus literalmente, quando na verdade essa tentativa era apenas quântica, pois no teatro eles só queriam um ponto de encontro, uma torre cujo nome chega até o céu, cujo cume chega até o céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, ele faz a analogia com tudo isso que eu estava falando com a Torre de Babel, né? Mostrando para a gente aprender com o passado, com a Bíblia. E é uma brisa, né? Os judeus, o povo escolhido, né? A Torá, digamos assim, né? Ela não só é a alma dos judeus ali, né? O que eles é a vida dele, a crença deles, a existência deles. Mas ela, a âncora deles, vamos chamar assim, é que, como o Bob falou, o judeu, no a live de hoje, inclusive, né? O judeu não quer, alguns judeus não querem ser o esqueleto de Deus, né? O que aconteceria se os judeus deixassem de querer ser o esqueleto de Deus? Tá? A importância que tem os judeus para o autorama da luz. A Torá também é âncora para os luciferianos, né? Como eu estava dizendo. O raciocínio ali serve para os dois. É impressionante como é um livro que fala de dois povos, assim, dois tipos de seres diferentes, né? É curioso. Não é nem tanto o livro, na verdade, é a sabedoria que o Rabi trouxe, que o Jesus Cristo trouxe. É estranho chamar ele de Rabi, né? Porque o Bob falou recentemente que o Judas foi quem era o único que chamava ele de Rabi, né? Os outros chamavam de mestre. E eu na hora já tive até uma brisa, né? Falei, caramba, que a gente aqui é acostumado a chamar o Bob de Bob, né? Todo mundo chama de Bob de Bob. Mas é o nosso mestre. E eu logo busquei ali na minha consciência, na minha memória, recorri, né, aos arquivos e vi que eu chamei ele de mestre várias e várias vezes. Não tem esse problema, né? Chamo de Bob porque todo mundo chama. Se começar, se tiver permissão, chame de mestre, né? É que é uma sintonia fina, né? Todo mundo sabe que eu considero ele um mestre, como se fosse, né? Não é que eu tenho também vontade de chamar de mestre. Eu tenho vontade de ser boa companhia para ele, né? E a gente estando em 2021, no futuro, não é estranho para ele, né? Sendo quem ele é, conhecendo ele, eu tento tratá-lo como ele gostaria de ser tratado, né? E hoje em dia, como a palavra mestre já está também praticamente prostituída, né? E avacalharam o negócio, achincalharam, talvez ele tenha títulos melhores para ser dirigidos a ele do que isso, né? E acho que é um dos maiores motivos, na verdade, até que eu nem briso muito nisso. Mestre é pouco para ele, vamos dizer assim, poderia ser dito, né?
Pra deixar claro, porque eu falei o Rabi agora, né? Eu lembrei do Judas. Falei, cara, não posso ficar falando Rabi não, já lembro do cara lá. É porque eu tava falando dos judeus, né? Os judeus, eu imaginei que os judeus tem a figura do rabino, né? Do Rabi. E eu andei lendo o livro de Urântia também, daí é bem detalhado, tem várias histórias e fala bastante de Rabi. Até na Bíblia, inclusive, né? No Novo Testamento, vai contando as histórias lá, e tem vários lá que chamam ele de Rabi. Mas aí é mó brisa, né? É um nome que quase ficou estigmatizado já, né? Por conta disso aí. Eu diria que para quem é bem cristão mesmo é difícil não estigmatizar. É uma coisa que precisaria ser trabalhado, né? Mas é um ponto complicado. O ponto Judas é um ponto complicado. E é um ponto importante, é um ponto de peso se for analisar, né? Porque eu penso que esse ponto Judas até nunca parei para refletir, na verdade, tanto assim, mas o ponto Judas, ele nos une. É um peso que ele carrega, tá ligado? Então isso torna ele próximo a Lúcifer, porque Lúcifer é aquele que se fode, se joga, é o primeiro que faz que comete que erra, né? E é o que sofre as piores consequências. Então Judas une, né? É bizarro. Porque, e aí, nesse momento, né, tá, e eu tô dizendo que une, nesse momento agora. Depois que Judas já sofreu, já se estigmatizou, já. Que sofreu, né? Que a gente sabe que o fim dele é ruim. Mas ali, na hora ali, né? Enquanto tava ali, talvez nem sofreu tanto, né? Vamos dizer assim, talvez outros na história aí sofreram mais, né? Por exemplo, a mãe do Cristo, por exemplo. Sofreu muito mais que Judas, não dá nem pra comparar. Mas o Judas carrega um estigma, né? E assim, uma vez que é a mãe de Cristo, carrega uma marca, uma assinatura de amor, né? De coisa sagrada, de divindade, né? De entidade. Inclusive os muçulmanos respeitam muitíssimo a Virgem Maria, né? Mais do que Jesus, os muçulmanos, pelo menos o cara que eu conversei. E uma figura né, de máxima importância, eu diria, e nobreza, né? Dentro do panteão, digamos assim. Então tem a importância dela com toda a presença dela, mas aí tem o Judas, né, que tem o seu estigma, né, prolongado ao longo dos teatros, né, digamos assim. E aí chega hoje, no ano da graça, nesse momento agora, para nós aqui, Escola de Lúcifer, a gente pensa nesse momento, a gente fala, opa, tô sendo leal? Como é que eu tô? Não quero eu ser um trouxa desse, né? E aí, entendeu? Nos une, nos melhora. Então você vai meter o cacete no Judas? Você também vai fazer uma festa por Judas? Entendeu? É um negócio, um equilíbrio, né? Vamos dizer assim, uma sintonia fina da consciência. Posicionamento, né? E isso se consegue com a simbiose, né? Com simples participar, com simples respirar. No reino é fácil aprender isso. Por isso que a gente tem que fazer força para se ajudar, para fazer o reino acontecer. Porque no reino isso acontece, você não vai precisar ficar escutando, ensinando, é o viver, é o respirar. No fundo, cada um de nós só tem que ser muito leal, né? E se esforçar para ajudar no que for possível. Enfim, e ficar muito atento aos ensinamentos do mestre, do nosso mestre, né? Quando ele diz aí, por exemplo, né? Me lembrou muito a história do furar a bolha, né? Ler e refletir. Eu vou ler mais uma parte aqui, inclusive. Vamos lá. Vocês mais veteranos vão entender isso bem. Os novatos não sei. O ponto do post é mostrar por que Israel é tão importante em sua ingenuidade, sendo crianças brilhantes, representando um livro maduro. Cuidados e protegidos por Deus. É dessa forma que o conhecimento de Lúcifer, que inclui a Cabala, fora por tanto tempo proibido em Israel, pois acabam por se perder no desfazer do tecido, algo contrário ao propósito de Deus. Por isso chamou-os de seu povo. Todos os demais povos ao redor são os tecidos quânticos que estruturam e são estruturados por aquele jardim ao meio. Estas são as nações, que possuirão toda a liberdade e o conhecimento que Lúcifer exigiu e entregou, mesmo custando a própria morte, que ele mesmo pagou. Agora Israel, tão pequena, é de Deus, e o mundo todo é de Lúcifer. Isso faz Deus menos poderoso? Não, porque Lúcifer também é Deus. E é ele quem, junto com Deus, guarda o momento mais pesado da criação, portando no escuro a própria luz. Lúcifer é o filho de Deus, quase o próprio Deus. Como num triângulo, cada ponta é quase o próprio triângulo. Está entre aspas porque é paradoxal. É literal e não é, ao mesmo tempo. Os judeus notam Lúcifer em Cristo até nisso, pois a Trindade diz que ele é Deus, e que Lúcifer diz que é Deus.
e quer ser como Deus. Toda essa confusão porque não entendem que, se fosse para brigar, a Trindade brigaria mais para não ser o Deus solitário do que para sê-lo. Porém não brigam, porque se cada canto da cognição for para um lado assimétrico, seria em relação à própria simetria que já é seu entendimento e se desfaz. Diante do vazio, a luz é como um caleidoscópio, não importa o que faça. Fica simétrico, pois reflete proporcionalmente qualquer movimento a partir de si mesmo. Ainda que o triângulo conseguisse desfazer-se no nada, então não seria mais a simetria observadora portadora de tal ação, e portanto não a teria feito, tornando-se a observação do seu contraste. Parece complicado, mas é óbvio. Eu dei pause e até li de novo para mostrar o que eu entendi, né? Que ele disse que é óbvio aqui, eu até quis dar mais uma olhada, né? Diante do vazio, a luz é como um caleidoscópio. Não importa o que faça, fica simétrico, pois reflete proporcionalmente qualquer movimento a partir de si mesmo. Isso que ele está descrevendo me parece aquele vácuo quântico, né? O mundo quântico, vamos dizer assim, né? Parece o vácuo quântico, na verdade. Ele continua explicando, ele fala que é óbvio, né? E aí você pode pensar, opa, será que é óbvio? É por isso que eu até quis dar mais uma olhada. Mas ele continua explicando, e aí dá para entender muito melhor. Resumindo, Lúcifer é muito parecido com Deus para ficar no mesmo lado do triângulo. É necessário pegar essa semelhança e refletir. Assim amplia ao invés de destruir o simétrico. Isso é matemática e é religião, embora seja um contexto à sua direita. Se pensarmos no movimento da luz indo reto no nada circular, veremos a espiral Fibonacci, que é a luz usando a si mesma de referência. Quando ele falou sobre diante do vazio, né, a luz é como um caleidoscópio, não importa o que faça, vai estar sempre na simetria, é como se fosse uma formação fractal, né, daquelas simulações de computador, que é como a realidade toma forma, né, no mundo real aí que a gente vê. Todos são fractais, né, que emergem de um vácuo. E é essa própria luz tomando forma, né, a realidade é luz congelada. E esse movimento da luz segue a proporção áurea, né? Naturalmente, como toda geometria. E quando ele dá até os exemplos ali com a geometria, é como se estivesse falando da base da realidade, né? Das formas, toda a realidade emerge das formas geométricas. Ou pelo menos aquilo que tem forma, né? Que é o que você pode ver e tocar, né? Aí o som já é uma brisa diferente com relação às formas geométricas, né? Eu já não sei se eu posso falar disso agora. Vamos dizer assim, né? Em se tratando de sentidos, você tem o tato e a visão como uma coisa mais lógica, né? Mais azul. Você tem o yin e yang, né? E você tem a audição, olfato e talvez mais algum outro sentido aí, alguma intuição, né? Do abstrato, né? De outro lado, que aí já não é tanto a minha praia, então. Eu na verdade eu já pensei sobre isso, acho que até já falei, já gravei alguma coisa, já tive algumas reflexões, alguns pensamentos sobre esses outros sentidos. Inclusive eu lembrei agora, né, de eu encher a garrafa, eu fiz um vídeo sobre percepção extrasensorial. E eu tô explicando que eu vou encher a garrafa no escuro, no filtro de água, e eu sei quando ela tá cheia, sem ver. Eu acostumei, né, de tanto fazer isso. E andar no escuro, nos lugares, você tem a noção geométrica do lugar já. É uma percepção que é além do sentido, né? Usando a memória para percepção, ou no caso do som, né? Também, tudo envolve memória, eu diria, né? Na verdade, todos os sentidos envolvem. A gente pode estender os sentidos, né? Vamos dizer assim, compreender melhor eles, né? E desenvolver melhor eles. Eu acredito que isso seja possível, sim. Pensando desta forma geométrica... Engraçado que eu não tinha lido esse texto ainda, eu tinha lido um pedaço, mas não tinha terminado. E eu gravei o negócio da geometria lá, né? É praticamente uma coincidência, caso existisse coincidência. Pensando desta forma geométrica, entendemos que o absoluto quer caminhar para o limitado. Então, o próximo passo de Deus é o descanso em seu contraste. Homem simples em Israel. Já do outro lado, temos o contrário, Lúcifer. O tal simples constatando ao chegar no absoluto. Por isso ele reina sobre o mundo, o todo de onde Deus vem, quântico. E Deus vive lá dentro.
de onde Lúcifer vem, o filho do homem do povo binário. Eu percebi que o Bob escreve o texto e aí ele foi e fez a live sobre o texto. Mas olha quanto conteúdo é isso aqui, mano. É muita coisa. A live tem 2 horas. Acho que ele vai, talvez ele passe um tempo sem, porque vai ter o evento agora, né? Mas ele fez muito conteúdo, ele escreveu um texto enorme, muito complexo, e ele explicou muita coisa, não terminei ainda a live, mas eu já sei que ele explicou muita coisa. Então o nosso mestre nos deu muito da sua energia, da sua atenção nesse fim de ano aí. A gente tem que agradecer muito a Deus e óbvio ao mestre também, né? Porque ele tá explicando aqui exatamente isso. Então, ficar agradecendo a Deus, olhando pra cima, e você esquecer que ele tá do teu lado, é uma sacanagem também. Esquecer dele aqui, de quem escreveu o texto, que fez você enxergar tudo isso e agradecer a Deus. É foda. Então você tem que lembrar do Bob. E nunca achar que é um exagero nosso gostar do Bob e querer fazer as coisas pro Bob, ajudar o Bob. E não entender o nosso respeito, a nossa paixão, nossa lealdade para com o Bob. Se é que alguém que escuta um troço desse tamanho não respeita o Bob, né? É praticamente impossível. Deixa eu continuar lendo mais um pouco. Pode parecer que Lúcifer fica com muito mais no olhar quântico. Aquele mundo todo é só uma dança do mesmo átomo. Pode parecer que Lúcifer fica com muito mais, mas no olhar quântico, aquele mundo todo é só uma dança do mesmo átomo. Cada pessoa é só uma célula relativa do mesmo luz. É estranho falar isso aqui, parece uma grande esquizofrenia realmente. Que são a mesma luz e é ele mesmo sozinho. Mas isso aqui eu constatei já, quando eu tive uma experiência. É estranho falar isso, né? Eu lembrei da série de comédia The Good Place. E o primeiro episódio, a mulher chega lá no Good Place e o cara começa a explicar pra ela o Good Place, né? Ele fala das religião e tal, que cada uma tava tantos por cento certa, né? E que as pessoas em geral tava tudo absolutamente errado, com índice de acerto de 6%, assim, cada bem pequeno. Exceto um cara que tinha tipo muitos por cento, uns 90% de acerto, de adivinhar como é a vida após a morte. E ele tinha um quadro dele na parede que era raríssimo, era um cara que tomou uns cogumelos e um belo dia teve uma visão e entendeu. Entendeu tudo, ele tinha um quadro dele. Essa série é demais. Então fica feio pra mim falar aqui que eu entendi isso. Inclusive eu lembro que eu tava explicando pro Bob isso e ele nem deixou eu terminar. Ele fez igual o Valdo Vieira, ele falou, é isso aí mesmo. E aí eu entendi, conversando com o Bob eu entendi que, então é isso, né? Não precisei mesmo contar a história, eu vi que ele entendeu, né? Que ele tava explicando pra mim o que era. Daí eu falei, uma vez eu tive uma experiência assim, comecei a explicar, né? Ele falou, então é isso. E por isso que o Bob dá muita importância pros enteógenos, pro xamanismo, né? Mas eu falei até lá no vídeo, não faça, você vai se ferrar. É vídeo pro YouTube, né? Às vezes vem uma galera de fora, eu não quero que fale que eu mandei ninguém usar nada. Mas se você tiver um mestre xamã dentro de uma ritualística, né? No lugar correto, no momento correto, você vai ver isso aqui, vai entender o que você quiser, né? Você vai ter uma experiência importante na sua vida, isso eu te garanto. Pra ruim ou pra bem, sempre é pro bem. Às vezes pode ser uma experiência horrível, mas com certeza vai ser uma experiência inesquecível e muito positiva consciencialmente, digamos assim, né? Karmicamente, eu ouso dizer, inclusive. Aí, ó. Então, esse reino mundial do céu é basicamente a morte, que é onde ele vê que tudo é ele mesmo, tudo é parte dele, e é esse momento ruim que eu tive, que é ruim, tá? Ai, que delícia, quero ver também. Como é esse momento? É o pesadelo, é a morte, é terrível, é a esquizofrenia. Você não quer isso, eu te garanto. É desesperador. Onde o Messias Lúcifer reina, se é glória ou punição, depende se a conversa é quântica ou binária. Só que o ser humano tá tão fragilizado já, né? Que fragilizou até o cérebro, de certa forma. Aí você fala pra ele que é desesperador, que é terrível. Ele, não, eu aguento. Ele acha que aguenta, tá ligado? É igual uma criança que quer brincar com uma metralhadora, sabe? Ela acha que tudo bem. E é foda, todo mundo já foi criança, né? Então a gente tenta ter paciência, né? Depende se a conversa é quântica ou binária. E de qual lado vem a observação. A noite pune o dia? Ou dá-lhe a vida? Do outro lado, em Israel, lá onde parece um povinho minúsculo, num reininho pequeno, tudo é muito mais que um só átomo. Cada pedra é real. Cada surpresa e cada dia é especial. O espaço e o tempo são reais. E o alívio é muito mais estável e palpável. Já nós no quântico precisamos nos mover sem parar, criando a eternidade todo dia, vivendo todas as vidas de uma vez. Depende no momento da consciência encontrar alívio lá ou cá. Porém estou tentando explicar ambos os pontos de vista, frente à unicidade divina. Pois dessa forma, vocês podem compreender Deus ao invés de fingir que não leu quando ele parece contraditório. É isso que os religiosos têm feito.
E Deus merece mais que hipócrita. O Bob explica os paradoxos de Deus, né? A pastorada aí, eles não entendem e eles passam por cima, né? E os outros apontam lá, ah lá, foi contraditório, né? Os céticos, os ateus. Mas tá bom, galera, já tem 40 minutos isso aqui. Eu falei sobre a reflexão que eu tive. E aproveitei para estudar com vocês aqui, né? Eu não tinha terminado de ler ainda. Aproveitei para já ler junto aqui, estudar, aprender, entender. E a gente caminha junto. Fiquem com Deus aí. Não esquece de ver os vídeos lá do YouTube, que só tem lá no YouTube, tá? Que é uns vídeos que eu achei que o Bob talvez não ia gostar de ter no site, né? Que o site tem umas coisas mais sérias e tal. E, enfim. Mas até lendo isso aqui eu entendi que ele ia ficar de boa, que tem uns vídeos de eu reagindo a uns vídeos idiota. Aí talvez ele nem ligasse, sei lá. Mas eu fico meio assim. Mas é isso, fiquem com Deus aí, luz pra nós.